Ibovespa nas máximas. A bolsa já deu o que tinha que dar ou o fluxo vai continuar? Olá, eu sou Júlia Vilchen, editora-chefe do Seu Dinheiro. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas ao Touros e Ursos, o podcast do Seu Dinheiro. Hoje a gente vai falar de bolsa, de Ibovespa, que está aí nas máximas históricas nominais. E para conversar comigo sobre esse assunto, eu estou recebendo hoje aqui na bancada a Karen Salomão, editora de empresas e ações do Seu Dinheiro. Tudo bem, Karen? Tudo bom? Bom dia, Júlia. Bom dia, Bruno. Bom dia quem está nos assistindo também. Obrigada aí mais uma vez pela sua presença. É a segunda vez da Karen aqui na bancada com a gente. E para discutir esse assunto, eu tenho aqui um convidado bastante especialista em ações no mercado brasileiro, o Bruno Henriques, Head de Análise de Renda Variável do BTG Pactual. Seja muito bem-vindo, Bruno. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Oi, Karen, Júlia. Prazer estar aqui. Ótimo. Então, vamos começar aqui a nossa discussão, né? Porque, enfim, mesmo quem não acompanha tão de perto o mercado financeiro brasileiro deve ter percebido que o Ibovespa está aí num momento muito bom, né? Já desde o final aí de 2025, foi um dos melhores investimentos do ano no ano passado, as ações brasileiras, e nesse ano continua aí em primeiro lugar entre os principais investimentos, né? O principal índice da Bolsa Brasileira já subiu mais de 10% só nesse ano de 2026, só no primeiro mês, né, de janeiro, e chegou na máxima intradiária a ultrapassar os 186 mil pontos, né? Máxima histórica nominal aí para o índice. Mas esse fluxo, né, essa forte alta do Ibovespa é muito puxada pelo fluxo estrangeiro, investimentos aí vindos do exterior. Então, enquanto isso, o investidor local continua meio aí com o pé atrás, não voltou realmente aí para a Bolsa Brasileira. Então, a gente tem aí um contraste entre o desempenho, né, entre a entrada de recursos do investidor estrangeiro e o que o investidor local, aqui os investidores brasileiros, inclusive institucionais, estão olhando. A gente ainda está com um juro bastante alto aqui no Brasil, né? A Selic ainda em 15%, com perspectivas de queda, né? Os cortes de juros devem começar em breve, aí no mês de março, mas o investidor local ainda está no quentinho da renda fixa, aproveitando aí esse juro de 2 dígitos também, em uma máxima aí em muitos anos. Tem até quem acredite no mercado local que a bolsa já subiu demais diante dos riscos que a gente tem adiante, inclusive locais, né? A gente está aí num ano de eleição, tipicamente um evento que traz bastante volatilidade aos mercados locais. Mas será que é isso mesmo? E é isso que a gente vai discutir aqui no programa hoje. Antes eu queria pedir para quem está nos assistindo, nos ouvindo, para deixar o seu like, caso esteja no YouTube, seguir o nosso canal, né, ativar o sininho para receber as notificações de novos programas. E se você está nos ouvindo aí numa plataforma de áudio, como por exemplo o Spotify ou Apple Podcasts, também seguir a gente aí, o Seu Dinheiro, na aba Podcasts. Então, eu queria passar aqui, começar a nossa discussão, Bruno, passando aqui para a primeira pergunta. O capital estrangeiro ele tem fluído bem para a Bolsa Brasileira, mas tem essa questão justamente de que o investidor local ainda continua de fora, majoritariamente, né? Isso não deveria, de alguma forma, ser um sinal amarelo? Porque o investidor local, ele, teoricamente, não conhece melhor o mercado brasileiro para saber se é uma boa hora ou não de investir em ações brasileiras? Ou os brasileiros ainda vão entrar, ainda que com um certo atraso em relação ao estrangeiro? Essa é uma boa pergunta, assim, vamos lá. Eu acho que só separando um pouco das divisões, né? Isso a gente enxerga muito quando a gente conversa com ambos os investidores, né? Ambos os tipos. Acho que só separando, né? O primeiro, o estrangeiro, não é porque ele, quando a gente fala de estrangeiro, né? Tem N classes. Então, só também vale aqui um pouco de quem qual é a persona desse estrangeiro. Então, você tem, de fato, um investidor dedicado, que é aquele investidor que, apesar de estar lá fora, mas ele é dedicado realmente a mercado emergente ou América Latina. E você tem um investidor mais, de certa forma, generalista, um global.
Então ele é mais agnóstico, ele está olhando a oportunidade no mundo. Então, se ele vai. A discussão é se eu vou colocar dinheiro no Brasil ou se eu vou colocar dinheiro, sei lá, na Índia, ou se eu vou colocar dinheiro, enfim, na Tailândia. É outra discussão. Então, acho que esse é o primeiro aspecto. Esse tipo de investidor, por ele justamente, alguns deles não terem talvez a granularidade na discussão, principalmente do lado mais micro, empresas, enfim, talvez ele, às vezes, ele não sabe exatamente o que está acontecendo, alguns deles no ambiente micro, mas vários deles, enfim, de tempos em tempos, vêm aqui no Brasil, sentam com as empresas e têm boas opiniões, assim como os investidores locais. Mas, assim, acho que a principal diferença é que o estrangeiro, ele tem como ele olha muito no relativo, então as discussões acabam, de certa forma, ficando um pouco diferentes. Poxa, o Brasil tem uma dinâmica fiscal desafiadora? Tem, mas ele também vai te dar vários exemplos de outros países que também têm uma dinâmica fiscal, enfim, desafiadora. Então, por mais que a gente aqui no absoluto enxergue o Brasil, ele vai dizer, olha, mas o Brasil no relativo com outro país, ele é menos complexo por esse aspecto. O Brasil ainda é um mercado super relevante quando você pensa em mercado consumidor. Tem o país que ainda tem vários gargalos estruturais que também se tornam oportunidades quando você pensa no investimento em ação. Saneamento, infraestrutura, logística, extremamente competitivo no agronegócio. Então, o meu ponto é o seguinte, ele se apega muito a esses grandes temas. Essas discussões mais relevantes, quando ele pensa em anos, né, que vão fazer diferença, acabam sendo muito mais importantes para a tomada de decisão desse investidor. Eu acho que o investidor aqui, o local, não que ele minimize essas discussões, mas acho que às vezes, até em vários momentos, na categoria de multimercado, o teu passivo poxa, o CDI, que é alto. Mas e os FIAs, né, tem uma dinâmica, alguns são benchmark bolsa, outros benchmark, enfim, PCA mais alguma coisa. Como assim, a dinâmica de curto prazo acaba ficando talvez um pouco mais relevante para alguns desses investidores que estão aqui na parte local. E fora que também, aí realmente, acho que é uma questão comportamental e não é só do brasileiro, o investidor local, da mesma discussão que talvez o investidor americano tenha ficado talvez um pouco mais cético com o comportamento, a mudança, uma vez que você teve as eleições nos Estados Unidos, esse novo normal, né? Como esse governo, como é que ele lida com política comercial, com, enfim, política tarifária, as discussões de eventuais interferências no Banco Central americano. Assim, de certa forma, ele também, de repente, com ele lá que é residente, se mostra talvez muito mais preocupado com isso do que a gente que está aqui. Não que a gente não fique, mas o fato é que existe também um viés de residência. Né? Toda vez que você está ali dentro daquele mercado, em vários momentos, você dá talvez muito mais peso a algumas discussões do que se você tivesse um olhar um pouco mais, né, no jargão de mercado, um pouco mais top-down, um pouco mais... Você dá um zoom out, você principalmente tendo uma visão relativa das outras oportunidades que existem, principalmente na questão global. Então tem uma questão também de a gente ficar olhando muito para o nosso mercado, né? O investidor brasileiro está olhando muito... Existe um viés local grande, né, para o investidor brasileiro, tanto institucional quanto pessoa física, né? E o investidor global, ele está olhando mais o todo, seria isso? Quer ver, por exemplo, várias vezes a gente discutindo, só para dar um exemplo aqui, você pega múltiplo do setor financeiro. Enfim, até pouco tempo tinha banco na Alemanha que estava negociando abaixo de patrimonial. Enfim, aqui no Brasil, o setor negocia acima de patrimonial, né? Na verdade, a maioria já está ali, seus 2 vezes valor patrimônio líquido. Então, você tem, o global ele tem uma opção de olhar setor financeiro e falar assim, olha, eu não, realmente, enfim, aqui parece menos interessante, eu vou olhar em outro país. Aqui o investidor no Brasil, o local aqui, o brasileiro, ao longo dos últimos anos, ele também foi diversificando essa questão. Então, realmente, cada vez mais, principalmente o mercado de América Latina, tem se tornado mais relevante nas discussões. Então, eu posso investir numa empresa chilena, México, enfim, Argentina, recentemente também, né, voltou para essa questão. Esse mercado de vizinhança, ele é o primeiro que, pelo menos eu tenho acompanhado ao longo dos últimos anos, o investidor local ele tem
ficado muito mais familiarizado, né? Os buy-sides locais, pô, vão lá na América Latina, vão em outros países aqui da América Latina, vão entender se existe oportunidade no setor, né, de varejo no Chile, setor de shopping center no Chile, poxa, super próximo. Uhum. E esse comparativo já existe. Várias Uhum. discussões isso acontece. Pô, eu prefiro ter uma empresa, né, de novo, só a título de ilustração, né? Prefiro ter uma empresa de shopping center no Chile do que ter, sei lá, uma empresa de shopping center no Brasil, por Uhum. exemplo. Pô, tô vendo uma oportunidade interessante em, sei lá, em uma empresa de energia na Argentina, porque a taxa interna real de retorno que está sendo negociada lá tá, pô, tá bem significativa. Isso já existe aqui. E é igual o que acontece lá fora. Uhum. A única diferença é que você aumenta muito mais o teu escopo de atuação. Aqui, acho que é só, de novo, é muito mais é uma mistura de mandato com uma mistura de, poxa, onde é que está o meu diferencial competitivo, né? Tamanho de equipe para você analisar o mercado, para você ter de fato uma opinião formada. Uhum. Aí acho que são vários fatores que vão, na verdade, equilibrando esses pontos. Uhum. 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 E fora o fluxo de capital estrangeiro que está entrando na bolsa, outro fator que pode mexer com o Ibovespa são as quedas de juros, os juros, né? E a gente já está vislumbrando o início do ciclo de corte de juros para começo de 2026 há algum tempo. Quando esse corte, enfim, acontecer, quando de fato isso for decidido pelo Banco Central, o Ibovespa ainda tem chance para subir mais ou isso já está precificado? Tá, esse é um debate também legal. A gente estava fazendo exatamente essa discussão, muito próxima a isso, lá com o caso do Eduardo Sequeira, que é o estrategista-chefe do banco de renda variável. E aí a gente ilustrou da seguinte forma. Você pega um movimento recente do Ibovespa contra o índice de small cap. Uhum. O Ibovespa ele hoje está negociado muito próximo da média histórica de preço-lucro. Já está lá, sei lá, umas 11 vezes. Se você a gente tira Petro e Vale da conta por causa da ciclicidade das commodities. Então a gente faz um ajuste. Mas se você incluir Petro e Vale na conta, vai estar umas 10 vezes. Mas está muito próximo da média histórica. Se você pegar o small cap, ele está lá embaixo ainda. Tá, enfim, um desvio padrão e meio abaixo da média histórica. O que significa dizer que nesse rally recente, o que andou muito? Blue chip e commodity. Uhum. O setor financeiro andou muito, as ações de commodities andaram muito. Quando você olha o small cap, você tem commodities no índice também, você tem o setor financeiro no índice, mas os pesos são muito mais, são mais pulverizados e, de fato, você tem um percentual maior em empresas ligadas à parte ao mercado interno, né? Parte mais doméstica da bolsa. Historicamente, esses caras aqui, essas empresas, elas acabam de fato apresentando uma correlação mais significativa quando você tem um movimento do corte de juros. Então, assim, para te responder de forma pragmática, pode ser que o Ibovespa simplesmente você rotacione. Você saia, né? E é normal, toda vez que você tem fluxo, se olha essas situações ao longo da história, é normal que o fluxo ele vá no primeiro momento para os nomes que são mais relevantes nos índices. Até porque você teve muita criação de ETF, né, de EWZ, e a Vale é relevante, né, os bancos são relevantes, a Petro é relevante, então o fluxo migra para lá, mas depois, à medida que realmente o mercado vai ganhando convicção em relação a essa trajetória, a tendência é que esse fluxo ele vai permeando outros nomes da bolsa, né? Enfim, empresas mais mid-caps, não dá para ser tão small cap assim, né? Talvez não chegue até lá por causa de liquidez, mas você vai permeando. Então, eu acho que pode acontecer, enfim, se você não tiver nenhuma mudança talvez muito significativa da discussão de commodity, mas, de fato, a trajetória dos juros ela vai ficando realmente mais nítida, né? Hoje teve a ata do Copom, a gente está fazendo aqui o papo hoje, enfim, o mercado vai ganhar um pouco mais de convicção, entendimento em relação aos próximos passos. A gente espera que esses ativos, ao longo do tempo, eles vão ganhando mais relevância, vão ganhando mais interesse por parte dos investidores. Então, como eu falei, se você não tiver nenhuma grande mudança de narrativa na questão de commodity, pode ser que simplesmente você rotacione de alguns setores para os outros, de alguns nomes para os outros. E aí
o Ibovespa, enfim, teria algum espaço ainda para performar bem. Então, esse corte na Selic, ele teria um potencial de beneficiar mais essas empresas de menor capitalização até do que o próprio Ibovespa, né? Assim, eu só colocaria de forma genérica a questão da menor capitalização, porque eu digo assim, são mais empresas ligadas à parte doméstica, de fato. Você pode ter small mid cap aqui, mas você também tem large cap. Mas, poxa, quando você olha, o que ficou para trás? Não, você pega, ilustrar aqui, você pega o setor de consumo, a gente estava debatendo isso. O setor de consumo ficou para trás. O setor de consumo varejo, que é um setor essencialmente doméstico. Você está discutindo, enfim, poder de compra, né? Poxa, renda real, juro para baixo, se a empresa tem alguma alavancagem, enfim, com juro para baixo, e você já consegue fazer a conta ex ante, né? Você tem o benefício da despesa financeira menor. Aí, normalmente, a pergunta que a gente recebe é, mas por que o setor não andou? Se você olhar a curva ela já fechou muita coisa olhando janelas de 1, 2, 3, 6, 12 meses atrás. Porque, na verdade, em vários momentos você precisa de um catalisador. Sim, o catalisador, ele precisa realmente aparecer em vários momentos. Parece, você fala assim, poxa, mas isso todo mundo já não sabia que ia acontecer, né? Mas em vários momentos o mercado fala assim, poxa, beleza. Mas dado que ainda não aconteceu, e dado que tem um risco-retorno interessante em alguns nomes, tem uma margem de segurança interessante em alguns nomes, beleza, eu espero, eventualmente eu pago um pouco para cima. Simplesmente para você realmente ganhar a convicção do movimento. Então talvez esse catalisador, ele realmente ainda está faltando aqui na discussão, né? Mas tem espaço. Voltando um pouco para a questão do fluxo estrangeiro para os principais nomes da Bolsa Brasileira, existe um fundamento para essa alta do Ibovespa por parte das ações brasileiras? Porque o que a gente viu foi uma rotação de carteiras global, uma fuga dos Estados Unidos, né, de capital dos Estados Unidos para outros mercados no mundo. Mas existe um fundamento que justifique a Bolsa Brasileira estar atrativa ou a gente só foi na onda dos demais emergentes? Porque a minha dúvida pensando no investidor pessoa física, faz sentido ele seguir o fluxo nesse caso e surfar essa alta né, que os recursos estrangeiros traz? Ou é arriscado, porque não tem tanto fundamento assim? Bom, aí dando um passo para trás, né? Quando você pega a definição do que uma definição lá de trás, né? Playbook de bolsa, assim, o que é valor, né? Defina a geração de valor quando você decide investir em bolsa. A capacidade da empresa de gerar caixa de forma consistente ou crescente ao longo do tempo e devolver esse caixa para o acionista em forma de, enfim, dividendo, recompra, retorno de caixa, né? Ou você realiza um investimento onde a taxa de rentabilidade, de retorno desse investimento, ela seja substancialmente maior do que o custo de capital do acionista. Ao longo do tempo, você deveria ter uma geração de retorno de estar investindo naquela ação. Bom, se você um passo para trás, olha a bolsa, não tem tanto tempo assim, você tinha várias empresas nessa situação. Tudo bem que o CAPEX, o investimento não estava sendo realizado, de expansão. Né? Só que o que você tinha? Qual era a arquitetura? Você encontrava empresas gerando muito caixa, só que você está operando num custo de capital alto, Selic de 15, o que estava diminuindo a atratividade de vários investimentos em expansão, então as empresas estavam fazendo muito investimento em manutenção. E o que você podia fazer com aquela geração de caixa substancial? Você partiu para uma questão de recompra ou pagamento ou devolver via dividendo. Então você chegou em um momento onde a Bolsa Brasileira, eu não sei agora atualizar esse número, mas eu li esse número algumas vezes. Se você comprasse o Ibovespa, sem fazer juízo de valor, o Ibovespa, tirando aquela época em que a Petrobras devolveu muito dividendo, excluindo aquele movimento, você estava num dos maiores níveis dos últimos 15 anos de dividend yield do índice. Então, se o teu carrego de bolsa, só pelo dividendo, pela capacidade das empresas de devolver esse caixa, já era bom. E aí, Júlia, assim, acho que tem um ponto que é também assim, o que você tinha, quando você monta a tua arquitetura de investimento, você pensa em mapa de risco, e você pensa nas oportunidades existentes. Você pesa os dois na discussão, boa e velha discussão do risco-retorno.
Uhum. Se as oportunidades aparecerem, eu tenho um retorno, mas eu tenho que estar fazendo isso de acordo com o tamanho do risco que eu estou envolvido. Poxa, o valuation parecia, enfim, ter uma margem de segurança muito grande e fica muito maior quando você tem essa capacidade de retorno de caixa das empresas, porque se a empresa chegou um momento onde o preço, se você está comprando aquele ativo e o dividend yield está em, sei lá, em 20%, 25%, sabe que, qual o tamanho da queda, né? Qual o nível, você pode saber qual a probabilidade de você incorrer numa perda permanente de capital em ativo como esse? O Ibovespa não chegou nesse nível, o Ibovespa inteiro, mas de novo, historicamente ele estava num patamar alto. E aí, caso a caso, você tinha uns nomes, poxa, muito relevantes. Uhum. Aí, por isso que eu estou falando assim, o que você tinha de oportunidade? Você tinha a discussão do ciclo de queda de juros, você tinha, na verdade, essa própria questão da tua geração de caixa, de você reinvestir isso a preço atrativo, isso, né, gerar um efeito significativo para você rentabilizar o capital. Cara, você tinha algumas opcionalidades na mesa. Você tinha um bom momento operacional das empresas também, o valuation estava muito baixo, enfim. Poxa, aí veio esse ponto que você comentou, aí veio o fluxo estrangeiro. E você viu como catalisador. Porque se você, de fato, não tivesse esse aspecto, o que você teria aqui? Imagina que você decide investir em bolsa ou ter o CDI de 15. Tudo bem, a boa e velha discussão seria, poxa, mas naquele momento eu estaria sendo relativamente até bem pago para esperar. Estou recebendo um dividendo alto, o valor é baixo, minha margem de segurança é relevante. Tá bom, sei lá, 0 em bolsa, parece, né, 0 talvez não seja isso, mas vou ter alguma coisa. Veio o fluxo, bom, e catalisou esse movimento inteiro, uma grande mudança de narrativa, a questão do dólar fraco no mundo. Bom, corta para hoje. Aí, o que você tem? Você tem uma bolsa mais perto da média histórica, o teu prêmio de risco para estar comprando em bolsa de forma muito transparente, ele é muito menor, quando você compara com as janelas históricas. Então, a visão que fica, acho que é uma visão muito mais de... você realmente tem que ser muito mais seletivo do que você era. Até o momento. Então, assim, a seletividade, ela ganha uma relevância muito maior. Oportunidade, ela existe. A gente acabou de falar aqui. Poxa, de repente pode ter uma discussão onde o Ibovespa ele não caia ou fique meio de lado, mas você rotacione, né, dentro do próprio índice. E aí, voltando para a tua pergunta, né, do investidor pessoa física. A oportunidade, ela existe, mas eu acho que realmente a seletividade, ela parece fazer muito mais sentido. Em vários blue chips, talvez, a tua margem de segurança ela ficou menor. Estando o Ibovespa sendo precificado agora na média histórica, ele estaria, digamos assim, com um preço justo. Já não está barato, como se falava um tempo atrás. Então, esse é um ponto. Já não é aquela, né, no jargão, já não é uma pechincha, né? Pessoal, a gente até fala muito sobre isso, né? Não parece realmente uma grande barganha mais. Só que se você pegar também, o meu contra-argumento em vários momentos da história, o Ibovespa negociou acima da média. O que precisou acontecer para o Ibovespa negociar acima da média? E outro ponto, segundo ponto, lembra que a discussão é relativa. Sim. A bolsa andou em dólar, arredondando aqui, 80% ano passado, bolsa local. Chile andou 100, Colômbia andou 120. Aí eu volto à discussão que a gente comentou no início. O investidor global ele vai comparar, poxa, lá, qual a valuation dos bancos chilenos e qual a valuation dos bancos brasileiros. O banco chileno, só para dar um exemplo, assim, ele sempre negociou com prêmio de múltiplo. Mas por quê? Porque o custo de capital lá é baixo. Aí eu volto à discussão da Selic, da queda de juros. Então, assim, no final do dia está tudo meio interconectado. Sim. E isso o estrangeiro, ele olha, ele presta atenção nessas questões. Se um banco está apresentando um retorno sobre patrimônio líquido de 20%, 23%, e o teu custo de capital, enfim, só para arredondar aqui, né, simplificar a discussão, é 15%, você tem um excesso de 5% de geração de valor, sendo mais simplista. No Chile, o retorno não é 20%, é 15%. Só que o custo de capital lá é 3%. Então, o teu excesso de geração de valor, 12%. O spread importa. Se o juro começar a cair, de fato, esse spread tudo mais constante, ele aumenta. Então, o estrangeiro ele acaba olhando muito esses aspectos. E aí que eu, de novo, eu chamo a atenção. Por isso que eu acho que o investidor pessoa física, eu entendo o teu ponto, ele é verdade. Por outro lado, em vários momentos, vários movimentos macroeconômicos trouxeram a possibilidade do Ibovespa negociar, enfim, acima da média histórica. Só que para isso, você realmente precisa ancorar melhor suas expectativas de longo prazo
principalmente em relação à questão da dinâmica fiscal, que talvez seja o grande calcanhar de Aquiles aqui da tese de Brasil, né? Uhum. Uhum. Então, acho que isso é um bom gancho para sua próxima pergunta, Karen. Exato. A gente falou de gatilhos que podem impulsionar o Ibovespa, né? A queda, o início do ciclo de queda de juros, o fluxo estrangeiro vindo com as movimentações globais, mas é um ano de eleições, que é um ano em que o investidor local está mais cauteloso com a bolsa, diante da instabilidade e tudo. E qual que é o tamanho do risco eleitoral para o Brasil nesse momento? E se existem ações ou setores que são mais ou menos afetados pelas eleições daqui até outubro? Eu acho que essa questão está muito ancorada nesse aspecto, né? Assim, independente partido A, partido B, mas o ponto é, você tem algumas coisas diferentes agora. Acho que o primeiro é, quando você pensa em questão fiscal, existe um debate muito maior hoje, talvez, do que em qualquer outro momento. Assim, é meio pauta do mainstream. Uhum. Né? Essa questão está sendo muito mais discutida do que em outros momentos em outros momentos eleitorais. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Não consigo arriscar dizer, né, se está mais maduro ou não. Acho que não é esse o ponto. Agora, existe realmente uma frequência muito maior do debate em relação a esse tema perante os investidores, perante a sociedade. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você tem a própria questão de que, né, a realidade se impõe em 2027. Né, no aspecto orçamento. Tem que fechar a conta. Então, independente de quem, né, vai assumir essa cadeira lá no ano que vem, existe isso que tem que ser resolvido, existe esse confronto. Né? Você precisa confrontar essa questão do orçamento. E aí eu volto a esse aspecto. O que os investidores, na verdade, até aí levando para a discussão mais de mercado, de preço, você precisa, na verdade, de uma sinalização por parte de quem está disputando, enfim, as eleições, ou de quem ganhar. Você precisa de uma sinalização de forma, assim, uma sinalização de forma mais veemente, né, com mais veemência, de que isso vai ser atacado, né? Que essa questão vai ser, enfim, enfrentada, que vai tentar ser ancorado de alguma forma. Feito isso se tornando realmente algo crível aos olhos, né, dos investidores, eu acho que tem espaço. Aí a gente vai enxergar esse yield da NTN-B fechando mais. Pô, toda vez que a gente faz a conta, né, do que é o teu excesso de retorno de estar investido em bolsa. É o inverso do preço-lucro da bolsa menos o teu juro real. Quanto maior esse número, mais faz sentido você correr um risco de bolsa. Quanto menor esse número, menos faz sentido. Hoje ele está menor. Só que a bolsa, de novo, é o índice. Só que dentro do índice, você tem 50% que é commodity banco e o resto, os outros 50% lá que a gente comentou, pulverizado ali, entre aspas, em um mundo mais de small, mid cap, ou, enfim, setores menos representativos. É esse bolso que talvez tenha mais espaço, fazendo a conexão com o ponto anterior, mas eu acho que sim, eu acho que tem. Você só precisa realmente trazer uma visão crível de ancoragem nesse aspecto. Acho que esse realmente é onde o mercado vai se debruçar de hoje até outubro. Então, o principal ponto é se tem ou não esse compromisso em fechar o orçamento, que vai levar investidores ou não. Isso sendo trazido, né, para o mercado. Agora, você perguntou, poxa, qual é o tamanho, né, o que pode acontecer? O índice pode cair, pode sofrer. O índice, de novo, o índice ele tem que ter esse cuidado, porque como você tem, só para arredondar a conta, 25% do índice em exportadoras, imagina que você tem que o mercado chega à conclusão que, poxa, não haverá essa ancoragem. O que pode ser uma válvula de escape? Pode ser a moeda. Então, essas exportadoras eventualmente performariam bem. Sim. E você ajudaria a segurar quase que 1/3 do Ibovespa. Outro setor, já pegando a teu gancho, um setor que ele é visto como, no primeiro momento, poderia até sofrer, mas seria visto como algo mais, também com caráter de defensividade, um setor que ele é maduro, tem, enfim, vantagem competitiva, conseguiu atravessar ciclos econômicos adversos ao longo dos últimos anos, é o próprio setor financeiro.
também eventualmente, que também é um setor relevante na Bolsa. Então você pode até no primeiro momento, numa visão como essa, até poderia sofrer, mas eu acho que realmente o mercado vai olhar o nível de preço, porque sabe da qualidade dos ativos. E tem o setor de serviço básico também. Enfim, a energia continua sendo, de certa forma, um gargalo. O preço de energia no Mercado Livre já está, enfim, 300 e tantos reais megawatt por hora. Você tem geradoras bem posicionadas, você tem setor de distribuição, transmissão, um setor que também é relativamente defensivo e não teria muito para onde sofrer nesse aspecto. Também seria um setor que poderia navegar bem, mesmo, não vou dizer quase que independente, acho que quase que dos dois cenários você teria espaço para ter um setor como esse na sua carteira. Então, só aqui eu já falei, não sei se talvez deve ser uns 60% do índice. Então, assim, você tem 60% do índice. 60 não, né? Porque os exportadoras, no outro cenário, provavelmente o mercado não vai ter exportadora, vai seguir para a parte mais doméstica. Exportadora funcionaria nesse aspecto, né? Se o mercado chegar à conclusão que, poxa, vai demorar um pouco mais, ou então o discurso não foi tão crível, pode ter alguma válvula de escape ali, vou ter mais exportadora na carteira. Agora, o banco é um setor que funcionaria, o serviço básico é um setor que funcionaria. A gente entende que construção civil de baixa renda também é um setor que funcionaria, acho que nos dois cenários, porque é uma questão muito mais, acho que na nossa opinião, de política de Estado, né? Acho que você tem um déficit habitacional. Então, assim, esses setores que são mais correlacionados com gargalos estruturais, agronegócio, por exemplo, que você tem uma vantagem competitiva, enfim, setor que vem ganhando relevância ao longo do tempo, não só no PIB, mas na Bolsa, devagar, mas deveria até ter mais representatividade, né, no limite, também é um setor interessante. Então, acho que tem sim, cara, algumas opções que, poxa, arrisco dizer que funcionariam nos dois, e obviamente, enfim, o mercado ali, pelo fluxo, talvez ele vá acabar indo para... Talvez não, ele vai acabar indo naturalmente para algumas coisas que estão mais beta, dentro desses setores que eu comentei. Tentando trazer uma primeira leitura, assim, do que poderia acontecer nesse evento, né? Falando um pouquinho agora de riscos externos, né? A gente conhece bem aqui os riscos internos, mas eu queria saber se, na sua visão, esse fluxo estrangeiro, ele deve continuar migrando para emergentes, e o que poderia acontecer que revertesse esse fluxo, ou que secasse esses recursos? O que poderia acontecer no cenário externo que revertesse essa tendência e prejudicasse os mercados emergentes e o Brasil em particular? Aí eu acho que seria o que está acontecendo agora elevado a -1, né? Então, se você pegar pós-eleições americanas, o que gerou um certo ceticismo do investidor global para fazer com que emergentes entrassem no radar de forma mais relevante? Essa questão, essas dúvidas em relação à condução da política comercial americana, de certa forma, algum desconforto com relação à trajetória fiscal dos Estados Unidos, uma discussão um pouco mais médio e longo prazista. Esses ruídos que volta e meia aparecem sobre a independência da autoridade americana, mas assim, acho que até depois da nomeação do Kevin Warsh, isso de certa forma deveria, né? Vamos ver os próximos passos, mas deveria suavizar, porque dentre os nomes que estavam ali sendo discutidos, ele é um perfil talvez mais hawkish, né? Pela pronunciamentos, trabalhos anteriores dele, foi membro, né, do FED também no passado, enfim. Então, resumindo, as tensões geopolíticas também, essa forma de você lidar, né, discussão por Venezuela, Groenlândia. Se você conseguir, se por alguma razão essas coisas começarem a retroceder, o mercado começar a perceber que essa política institucional americana, ela começa a voltar para uma questão, né, mais, enfim, mais centrada, não quero fazer juízo de valor, né, mas digo assim, mais ok, né, que seja mais compreensível do ponto de vista mercadológico. Menos instável. Menos instável, obrigado. Acho que aí seria um risco, porque aí você pode trazer uma visão de que, opa, peraí, então a gente está começando a rever essa forma de lidar em alguns temas que estavam trazendo essa instabilidade, essa incerteza para o mercado,
Então, eventualmente, aquela discussão do enfraquecimento do dólar por muito mais tempo, ou um dólar fraco por muito mais tempo, pô, isso de repente fica para trás, ou perde um pouco, perde o ímpeto, né? E que a gente viu um pouquinho disso agora em 2 dias, né? É que parece ser meio conjuntural ainda, mas assim, a gente viu, pós a nomeação do Kevin Warsh, a gente viu 2 dias desse. Assim, a gente pega o DXY, pô, ganhou valor, chegou a bater 96 baixo, hoje mais cedo estava em 97 alguma coisa, então se valorizou, vai arredondando a conta aqui, sei lá, seu 0,6, por aí, 0,7%. Beleza, que é muito pouco, não muda essa discussão ainda, mas estaria. Uma primeira sinalização talvez seja isso. Se você traz essa percepção institucional de volta, acho que esse talvez seja o grande risco para a discussão de emergente. Não acho que seja um risco a ponto de você reverter completamente, porque, enfim, acho que o mercado sempre vai ficar querendo entender, poxa, os próximos passos, né? Pô, peraí, isso aqui é de fato uma mudança de conduta ou é só enfim, um ponto no tempo? Mas eu acho que isso talvez seja o grande risco. Mas então dá para pensar que enquanto o Trump estiver aí, a tendência é que continue a situação que a gente está vivenciando agora, porque ele realmente quer enfraquecer o dólar e ele tem esse estilo de conduzir a política comercial e a geopolítica de uma forma mais instável, como a Karen falou, né? Não, acho que assim, acho que isso é um consenso que o mercado tem, mas, por exemplo, eu estava lendo um Research Global, ele debateu um pouco isso em relação à nomeação do Kevin Warsh. Assim, né, por que ele optou, ele, né, teria ali perfis mais dovish para nomear? Por que ele optou pelo cara mais hawkish dentre os dovish ali, entre aspas, né? Porque de repente ele percebeu que teria um efeito, enfim, principalmente no mercado de bonds, que talvez a curva fosse empinar demais, e aí você começa a impactar a economia real. E, poxa, ele no final do dia, beleza, ele é o presidente dos Estados Unidos, mas ele também foi empresário, enfim, tem muita discussão também nesse fórum. E se isso acontece, qual seria o efeito, por exemplo, em mercado de trabalho? Enfim, aí eventualmente como é que isso poderia bater em popularidade? Enfim, estou só aqui trazendo um pouco de reflexão, que acho que esse de fato é o consenso que o mercado tem em mente. Por outro lado, eu sempre levanto uma bola que é o seguinte, que tem que ter, às vezes, muito cuidado com os consensos. O mercado também tinha um consenso até pouco tempo atrás de que o petróleo ia, rapidamente para 50 abaixo. O petróleo quicou nos 57, 58 e voltou muito rápido para os 70. Tudo bem que teve uma ruptura de oferta no meio do caminho, Cazaquistão, a própria discussão dos Estados Unidos. Mas, enfim, beleza, tá aí. Tá 65, 66. Então, acho que só tem esse... Eu entendo, observo, é compreensível de alguma forma. Por outro lado, eu acho que é sempre pegando nesses pequenos movimentos, as sutilezas que vão acontecer no tempo, para você ir fazendo uma reflexão. Se alguma coisa pode mudar realmente ao longo do tempo ou não. Aí daqui a pouco vem alguma coisa que te prove o contrário. Mas, enfim, isso eu acho que vale ficar atento. Sim. E para o investidor pessoa física, que diante de tudo isso que a gente conversou, de todos esses riscos e gatilhos, quer reposicionar a carteira dele com a queda de juros, voltar para a bolsa, como que ele deve fazer isso? Já passou o melhor momento, ele vai entrar atrasado? E nesse sentido, quanto que cada perfil de investidor deve ter de bolsa na carteira? Então, pegando o teu último ponto, assim, lá no banco a gente tem um baita documento que ele é meio que a espinha dorsal dessa discussão, que é o Asset Strategy, né? Então, hoje, se não estiver muito enganado, o perfil conservador, ele teria em bolsa alguma coisa próxima a 6,8, alguma coisa por aí. Enfim. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. Tem que conhecer bem o seu perfil, saber exatamente, né, o que você deseja. Acho que no segundo ponto, de novo, acho que ainda tem algumas oportunidades. Tem, de fato, assim, vários nomes que, talvez em setores que tem até um beta maior. Por exemplo, consumo varejo tem oportunidade, mas tem que ser, como eu falei, tem que ser muito seletivo. A discussão de consumo varejo, quarto tri não deve ser um pouco mais fraco, o primeiro tri também, talvez não vai ser um tri tão bom para o setor. Então, acho que tem que só monitorar essas tendências. Mas se de fato isso acontecer,
Sim, eu falei assim, setor de logística, setor de infraestrutura, setor de serviço básico, setor de construção civil. Poxa, tem empresa em construção civil sendo negociada a 6 vezes preço-lucro, 6,5 vezes, e gerando caixa. Uhum. Então, assim, eu acho que nessa mudança de dinâmica, para não ser redundante, de capacidade de geração de caixa e pagamento de dividendo, que as empresas estão apresentando, fica um pouco mais, não vou dizer, acho que não é confortável a palavra, né? Mas assim, acho que fica mais interessante do que era no passado, porque você agora tem um carrego legal a teu favor, você realmente olhar para o mercado de bolsa, ainda mesmo após o rally, com um viés de oportunidade. Uhum. Acho que esse é um ponto interessante, porque, de novo, você tem algum carrego aqui, você ainda tem um dividendo, você tem um fluxo que você vai recolher ao longo do tempo, que vai te ajudar a fazer essa travessia. Para o investidor que tem e conhece o instrumento, poxa, está um pouco mais preocupado, também é plausível você montar uma posição em bolsa, montar uma carteira e você também fazer alguma proteção em conjunto. Uhum. E aí, enfim, a galera procura aí, né, seus assessores, enfim, alguém para te ajudar a conduzir essa construção de carteira. Ou, não, estou desconfortável, não conheço esse mundo, etc. Tá bom, calibra no tamanho, faz uma posição menor. Mas faz uma carteira talvez com viés um pouco mais mesclando, né? Ativos com beta, ativos um pouco mais defensivos, mais pagadores de dividendos aqui não, aqui eu vou mais para a discussão realmente do ganho de capital. Acho que essa empresa, pode andar mais, não paga dividendo, mas tudo bem, estou montando aqui uma carteira meio mesclada. Eu acho que ainda tem oportunidade na mesa. Agora, o que eu sempre levanto também é, poxa, acho que vale a pena sempre respeitar o fluxo. Beleza, se você... Eu fiz isso durante muito tempo, né? Enfim, quando eu estava do outro lado da mesa lá de buy side. Você vai fatiando. Você quer fazer 100 unidades. Você não precisa fazer 100 no D0. Poxa, beleza, andou um pouco o mercado, faz 25. Pô, beleza, fiz 25 aqui e tal. Putz, caiu mais um pouco, complementa. Uhum. Aí sempre buscando entender o que está acontecendo, enfim, uma assessoria, alguém para te ajudar nessa criação também desse portfólio, discussão de momento, o banco também, como um todo, assim, tem muito conteúdo disponível, tem um monte de conteúdo que a gente coloca disponível a todo mundo para ajudar também nesse processo. Então, acho que tem aí várias formas de ir pensando, tem formas diferentes, não acho que tem forma errada ou certa, eu acho que tem formas, assim, o que funciona para cada um, mediante o perfil de cada um. Né? Eu entendo mais, entendo menos, sou mais propenso a risco, sou menos propenso a risco. Acho que aí você vai construindo o que funciona. E quais nomes você gosta na Bolsa hoje, assim? Só para a gente terminar aqui, os papéis seus preferidos aí. Assim, não tem preferência, assim, se pegar tem preferência, assim, a gente monta, por exemplo, todo mês, a gente monta várias carteiras recomendadas lá no banco. E a gente leva em consideração basicamente duas coisas. A gente leva em consideração a tese por trás, tese, enfim, fundamentalista, e a gente também leva em consideração a questão, entre aspas, tática, né? Andou muito, tinha algum catalisador evidente, olha, aconteceu, vamos recolher aqui, vamos esperar um pouco, vamos rebalancear essa carteira. Então, se você pegar lá os principais nomes que estão orbitando essa carteira hoje, você tem, por exemplo, vou pegar aqui, aí tem várias carteiras, vou fazer uma mescla aqui, né, de nomes. Mas você tem em serviço básico, você tem a Copel, você tem Sanepar, Equatorial, de certa forma, também, ainda é um nome. No setor financeiro, você tem Itaú, está por lá. Você tem, até saiu da carteira, mas é um nome que a gente ainda gosta, no setor de saúde, Redditor, também é uma das principais escolhas do banco. Então, para não falar de vários e deixar vários de fora, também fica aí a recomendação, tá lá no BTG Content. Enfim, quem quiser olhar todas as carteiras, o banco tem uma gama de carteira recomendada ali, vai de blue chip, small cap, só carteira focada em dividendo também. Então tem vários nomes ali, enfim, só nessas 3 carteiras, estamos falando de uns 30 nomes que estariam tranquilamente ali para pensar em montar algum portfólio, caso a pessoa tenha interesse. Legal. Acho que a gente pode encerrar esse primeiro bloco, né, e passar aqui para o bloco dos touros e ursos,
que são as nossas escolhas dos destaques positivos e negativos do momento, da semana. Então, cada um de nós escolhe um touro e um urso. Lembrando que o touro é o destaque positivo, né? No jargão do mercado, o touro é o mercado para cima. E o urso é o destaque negativo, que no jargão do mercado é o mercado de baixa. A gente começa aqui pelos ursos, né, para terminar o programa numa nota positiva. E eu queria começar por você, Karen. Qual que é o seu urso da semana? Meu urso da semana vai ser o Bitcoin. Já são alguns meses de queda da principal criptomoeda do mundo, mas nos últimos dias o valor derreteu. Foram 2,4 bilhões de dólares em só 24 horas. Pior queda aí em muitos anos. E como é visto como um ativo de risco, ele acaba encolhendo, sofrendo com momentos de maior instabilidade e toda essa discussão geopolítica e guerra tarifária que a gente conversou. E a moeda também sofre com a queda no setor de tecnologia, as dúvidas em volta dos investimentos de inteligência artificial, que acabam trazendo um sentimento negativo aí para os criptoativos de maneira geral. E aí o que aconteceu na última semana foi esse caldeirão se juntou e levando a uma onda de liquidação que acabou tombando o valor da criptomoeda. Acaba sendo meu urso dessa semana. Começou aí o ano realmente como entre os principais investimentos aí a maior queda, né? A gente fez o nosso ranking recentemente, foi a pior queda do ranking. Queria passar a palavra para você, Bruno. Qual é a sua escolha de urso aí da semana ou do momento? Não, por enquanto ainda é o dólar, né? A gente tava falando sobre tudo isso aqui, essa questão do enfraquecimento, já trazendo o mapa de riscos aí que a gente trouxe do que poderia reverter essa narrativa, mas por enquanto ainda é a questão do dólar global, né? Toda essa predisposição do mercado de continuar diversificando suas reservas globais de investimento, buscando, enfim, vários outros ativos, vários outros temas, várias outras narrativas ao redor do mundo. Então, por enquanto, o dólar. Outro ativo que vinha numa toada de desvalorização, não só ante moedas fortes, né, como também ante o real e continua, né, nesse caminho. Bom, vou falar do meu urso. Eu escolhi como urso da semana a Fictor, que era uma ilustre desconhecida até pouco tempo atrás, mas foi ganhando os holofotes aí com uma série de notícias negativas e finalmente nessa semana entrou aí com um pedido de recuperação judicial para duas das suas subsidiárias, a Fictor Holding e a Fictor Invest. E as dívidas aí totalizam 4 bilhões de reais. A Fictor, ela era mais conhecida por ser patrocinadora do Palmeiras, né, com quem, aliás, ela passou a ficar inadimplente. Também essa notícia veio à tona essa semana. E ela é dona de uma empresa que é aberta na Bolsa, a Fictor Alimentos, né, tem ações negociadas na B3, ações essas que já vinham despencando e só no primeiro dia depois da notícia da RJ das duas empresas ali, a holding e a subsidiária de investimentos, a Fictor Alimentos despencou mais de 30% num único dia, apesar de não estar aí no bolo da recuperação judicial, ao menos não ainda, né? As notícias negativas que levaram a culminar nesse pedido de RJ, né? Primeiro foi o anúncio que a Fictor fez em novembro do ano passado de que faria uma oferta para adquirir o Banco Master, né? A compra pelo BRB já tinha sido rejeitada pelo Banco Central, veio essa notícia de que a Fictor compraria e no dia seguinte o banco sofreu liquidação extrajudicial, o seu CEO, Daniel Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal no âmbito aí da Operação Compliance Zero e essas notícias negativas, segundo a Fictor, abalaram aí a imagem da empresa. E outra notícia negativa que ganhou os holofotes é que a Fictor Invest tinha aí umas SCPs, né, sociedades em conta de participação, que era um investimento que vinha sendo oferecido aí para uma série de pessoas físicas e jurídicas, que já vinha no radar da CVM, porque tinha uma característica de oferta pública sem ter uma permissão de ser uma oferta pública, mas muita gente colocou dinheiro nesse negócio, vinha aí recebendo uma rentabilidade muito acima do que é o normal no mercado e, eventualmente, mais recentemente, a Fictor parou de fazer esses pagamentos, né? Ficou inadimplente com esses investidores que começaram aí
a lotar o Reclame Aqui de reclamações, entrar com ações judiciais e tudo mais. E a Fictor alega que o evento do Master abalou a sua imagem e também a sua imagem junto aos investidores dessas SCPs, que começaram a querer fazer resgates e entraram com ações contra a empresa e reclamações, e que tudo isso acabou abalando a sua saúde financeira e culminou no pedido de RJ dessas duas empresas do grupo, né? Então, enfim, essa história aí provavelmente ainda vai ter mais desdobramentos. A gente fez uma extensa cobertura já no Seu Dinheiro e vamos trazer as próximas notícias que surgirem, mas a verdade é que tem aí agora uma longa lista de credores, né, para quem a Fictor está devendo, e entre esses credores uma série de investidores, pessoas físicas que acreditaram nesse investimento das SCPs e agora ficaram sem receber. Então, portanto, a Fictor é o meu urso da semana e um urso bastante quente. Queria passar agora para os touros e mandar a bola de volta aqui para a quadra da Karen. Quem é o seu touro da semana, seu destaque positivo? O meu touro é o Copom e mais especificamente o anúncio de um corte, do início do ciclo de corte de juros já em março. Na última reunião, o comitê decidiu manter a Selic em 15% ao ano pela quinta vez consecutiva, o que já era esperado pelo mercado, mas a sinalização clara de que o ciclo de corte iria começar acabou surpreendendo. E no comunicado os diretores dizem que se tudo estiver no caminho certo, esse é o caminho a seguir. Dá uma visibilidade maior para os investidores e para o mercado do que esperar daqui para frente. E não só isso, com esse início do ciclo de cortes, tira a pressão dos consumidores, tira a pressão de empresas e que podem voltar a crescer, a investir, fazer esses movimentos, e também o custo de dívida. Então é essa sinalização do Copom mais clara do início de corte de juros. Traz um alívio aí para o mercado, certamente. Bruno, seu touro da semana ou do momento atual? Então, é o dólar elevado a -1, né? Que é a questão justamente dos emergentes. Então, poxa, vocês citaram, né? 25 bi, alguma coisa por aí de entrada de reais em bolsa aqui no Brasil, mas se a gente pegar no mundo, enfim, a emergente continua recebendo muito recurso. Então, por enquanto, esse continua sendo um touro que já vem ao longo de 25, foi ao longo de 25 também, de certa forma, surpreendente. Começou 26 mais surpreendente ainda. Acho que todo mundo ficou surpreso com a performance dos mercados dos emergentes, enfim, América Latina nesse início de ano também. Brasil, obviamente, está dentro desse bolso. Então, eu acho que esse aqui continua sendo, né, como você bem comentou, aí, um touro que já, enfim, por enquanto, ainda está com fôlego, né? Já tem um tempinho, touro do mundo, né? Legal. Eu vou escolher como touro, talvez não tanto para os emergentes, como a gente discutiu mais cedo, mas é um touro, vamos dizer assim, para a institucionalidade, né? A escolha do Kevin Warsh aí como o novo presidente do Fed pode não ser tão positivo aí para o fluxo para países emergentes, mas o fato de, entre os candidatos dovish, ele ser o mais hawkish, né, e já ter sido diretor do Banco Central Americano e tudo mais, trouxe uma impressão para os mercados de que o Federal Reserve vai preservar a sua independência para o restante do mandato aí do presidente Donald Trump, que era um temor que os investidores tinham, e acho que assim, não é bom para ninguém no mundo que a gente desconfie que possa haver uma intervenção política no Banco Central da maior economia do mundo, né? Então, essa percepção de que o Fed deve permanecer independente foi algo que trouxe um certo alívio aí para os investidores aí do ponto de vista institucional, e por causa disso eu escolhi aí essa escolha aí do Trump pelo Kevin Warsh como o touro da semana. Só para finalizar rapidinho aqui, dar um touro especial também, que a gente costuma dar um touro para alguém de fora do mercado, para o Caetano Veloso e a Maria Bethânia, que venceram aí o Grammy de World Music, né, de música global, pelo seu álbum ao vivo. Também deixar aí os parabéns para esse reconhecimento aí de artistas brasileiros na premiação, na maior premiação aí da indústria fonográfica do mundo. E eu acho que a gente pode, então, colocar um ponto final
aqui no podcast Touros e Ursos. Gostaria de agradecer mais uma vez Bruno Henriques, do BTG, pela presença, pela participação, pelo ótimo papo. Muito obrigada, Bruno, e é sempre bem-vindo a retornar. Não, obrigado a vocês, Júlia, Karen. Prazer. Valeu. Prazer é nosso. Obrigada, Karen, mais uma vez. Está sempre convidada para retornar à bancada também. Eu que agradeço pela conversa, gente. E obrigada a todos os que nos ouviram e assistiram. Um abraço e até mais.